Nação Rubro-Negra, aqui você fica por dentro das principais notícias do Flamengo, contratações, bastidores, jogos e tudo que rola no Mengão. Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora: Filipe Luís recebeu a primeira proposta do futebol europeu e acho que é a primeira de muitas. Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Vídeo novo chegando aqui no canal do VSR. Neste domingo vamos falar sobre a proposta recusada por Filipe Luís para treinar o Fenerbahçe da Turquia, entender essa decisão e projetar que acho que outras propostas chegarão. Antes, você deixa o like, se inscreve no canal. Aqui embaixo também, primeiro comentário fixado do vídeo, tem um link para você ir lá em kto.bet.br, fazer a sua jogada neste fim de semana. Por exemplo, Flamengo joga contra o Juventude fora de casa, um local onde o Flamengo normalmente não se dá bem, no Alfredo Jaconi, mas segundo a KTO, o Flamengo é amplo favorito para vencer esse jogo. E o Pedro para fazer um gol a qualquer momento, com uma cotação muito boa de 2,35. Você já sabe, KTO não é investimento, você pode perder o seu dinheiro, então vem no primeiro link que está aqui, clica no primeiro comentário, clica nesse link, vai lá fazer a sua jogada com responsabilidade. Você vai jogar só aquilo que você pode separar para o seu entretenimento e, claro, proibido para menores de 18 anos. Estou gravando esse vídeo aqui na manhã de domingo para falar de uma reportagem que foi divulgada pelo UOL, pelo portal UOL, no dia 13, ou seja, no sábado, no sábado de madrugada praticamente, dizendo que o Filipe Luís recusou uma proposta do Fenerbahçe da Turquia para ser o novo treinador do Fenerbahçe. Para quem não acompanhou, o Fenerbahçe demitiu o José Mourinho há 2 semanas, depois do Fenerbahçe ter sido eliminado dos playoffs, que são as últimas eliminatórias antes da fase de classificação na fase de Liga da Champions. O Fenerbahçe duelou contra o Benfica. No jogo de ida na Turquia foi 0-0, no jogo da volta o Benfica ganhou por 1-0, e assim o Benfica passou para a fase de classificação, o Fenerbahçe foi eliminado da Champions, vai jogar na Europa League. E aí, logo depois dessa eliminação, o Mourinho foi demitido pela direção do Fenerbahçe. O clima já não era dos melhores, inclusive o Mourinho soltando farpa, o Mourinho jogando coisa no ventilador, e aí ele foi demitido. E a reportagem do UOL, num furo de reportagem do Bruno Braz e do Rodrigo Matos, trouxeram que o Fenerbahçe fez uma proposta para o Filipe Luís assumir o lugar do Mourinho e que o Filipe Luís recusou. Vou ler aqui a reportagem, tá? O técnico Filipe Luís recusou uma proposta do Fenerbahçe da Turquia para seguir seu projeto no comando do Flamengo. O que aconteceu? O UOL apurou que o clube turco procurou o rubro-negro e demonstrou interesse no treinador. Filipe Luís, porém, apesar de não negar o desejo de um dia trabalhar na Europa, não quis abrir tratativas, pois entende que seu trabalho no Flamengo ainda está em curso. O Fenerbahçe, inclusive, sinalizou uma compensação financeira ao Flamengo, mas nem o técnico nem o clube estavam dispostos a encerrar o atual projeto. Mas como nem o técnico nem o clube estavam dispostos a encerrar o atual projeto, as conversas não avançaram. E aí continua aqui, conversas por renovação. O Flamengo apresentou anteriormente uma proposta de renovação a Filipe Luís. A sugestão do contrato era até o fim de 26, renovável por mais 1 ano, além de um reajuste salarial. O treinador, por sua vez, ficou de enviar uma contraproposta. Filipe Luís assinou em 24 como técnico com um salário inferior a técnicos de elite no Brasil. Até agora não houve reajuste, nem o treinador pressionou por aumento. Filipe Luís sempre admitiu o desejo de ser técnico na Europa. Hoje, porém, ele entende que ainda passa por um processo de formação na carreira como profissional. E isso conta a favor do Flamengo para a continuidade do trabalho, ao menos na próxima temporada. Tudo que está aqui são coisas bacanas trazidas aqui na reportagem do UOL. A primeira, que o Filipe Luís, no ano passado, assinou um contrato bem baixo se considerarmos os técnicos
do futebol brasileiro e técnicos de primeira prateleira, talvez, podemos dizer. Que quando o Felipe Luiz começou no Flamengo, ele não estava na primeira prateleira. Hoje, depois de um ano, acho que na prateleira de grandes técnicos do futebol brasileiro, o Felipe Luiz está. E ele ganha um salário muito menor, muito abaixo do que os seus companheiros de prateleira. E aí é um ponto que acho que fazia sentido lá, mas lógico que o Felipe Luiz, pelo que já fez, já merece um reajuste. O outro ponto é o Felipe Luiz entender que ele ainda está em formação como enquanto treinador, que é algo plenamente justificável e plenamente muito bem percebido, né? Porque, de fato, um técnico que é técnico profissional há um ano ainda tem muito que aprender, o Felipe Luiz sabe disso. Então, isso pesou para ele não querer interromper o Flamengo e o trabalho no Flamengo. E o terceiro, imagino, que seja ele achando que ainda tem muita coisa a fazer no Flamengo. O Flamengo nós estamos entrando aqui na reta de definição da temporada. O Flamengo lidera o Campeonato Brasileiro, neste momento, né, com o mesmo número de jogos, 1 ponto à frente do Palmeiras, e o Flamengo começa no meio de semana a decidir um lugar na semifinal da Libertadores, enfrentando o Estudiantes. Primeiro jogo no Maracanã, na quinta-feira, o segundo jogo em Buenos Aires na outra quinta-feira, né? Então, na Argentina, né? Na outra quinta-feira. Então, acho que isso tudo pesou e o Felipe Luiz claramente negou e disse que não queria ouvir a proposta do Fenerbahçe. Ao mesmo tempo, o Flamengo, acho que aí para o Flamengo era até mais fácil, né? Para o Flamengo não abriu nem negociação, porque acho que não tem cabimento, por maior que fosse a multa que o Fenerbahçe pudesse pagar, e talvez nem seria tão grande assim, já que o contrato do Felipe Luiz termina em dezembro, mas mesmo que fosse uma multa muito grande, não faz sentido o Flamengo querer receber dinheiro e estando propenso a abrir mão do seu treinador. Então o Flamengo negar a proposta era algo básico e algo esperado. Do ponto de vista de decisão do Felipe Luiz, ainda tem um outro componente, que o Felipe Luiz, hoje ele faz um trabalho num time que no Brasil vai brigar por todos os títulos, como é o caso do Flamengo. O Flamengo se programa, se cobra a brigar por todos os títulos. Nesse ano foi eliminado nas quartas, nas oitavas, né? Foi eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil, mas o pensamento do Flamengo é brigar pelos títulos. Tem elenco para isso, tem estrutura para isso. No Fenerbahçe atualmente, além dele não disputar a principal competição do futebol europeu, o Fenerbahçe nessa temporada não disputa a Champions League, como a gente falou, caiu para a Europa League, o Fenerbahçe hoje não tem conseguido ser competitivo nem dentro do futebol turco. Inclusive, antes de ser demitido, quando o clima já estava péssimo, quando já estava na cara que o Mourinho seria demitido mais dia menos dia, o Mourinho jogou no ventilador numa entrevista ao Arthur Quesada, correspondente da TNT Esportes lá em Portugal, dizendo que o Quesada perguntou, o Mourinho foi contratado pelo Fenerbahçe para voltar a jogar Champions? E aí ele claramente falando assim, não vejo assim não, esse clube não disputa Champions desde 2009. Esse clube não consegue nem ganhar o futebol nacional, não consegue nem ganhar o campeonato nacional. Ou seja, ele sendo técnico do Fenerbahçe deu essa declaração que estava muito na cara que o clima não era dos melhores. Então, a realidade do Fenerbahçe hoje é que ele não tem time para jogar uma Champions League, uma fase de grupos, nem tem uma fase de grupos, uma fase de classificação, a fase principal da Champions, e hoje ele está alguns degraus atrás do Galatasaray, que vem dominando o futebol turco. Então, colocando tudo isso em perspectiva, o que ele tem treinando o Flamengo e o que ele não teria treinando o Fenerbahçe era mais um motivo para o Felipe Luiz dizer não, ainda que o Fenerbahçe viria para oferecer uma bela grana pro Felipe Luiz. Tenho certeza, o futebol turco paga muito bem, especialmente nos times maiores, né? Galatasaray, Besiktas, Fenerbahçe, por aí vai. Então o Felipe Luiz ia ganhar muito dinheiro, né? Muito mais do que ele ganha hoje no Flamengo.
Não sei se muito mais do que o Flamengo vai oferecer quando renovar o contrato, mas ele ganharia uma boa grana. E não foi isso que fez o Filipe Luís aceitar. Acho que faz todo sentido, nesse momento de carreira, você seguir no Flamengo em vez de ir para o Galatasaray neste cenário. A questão aí essa é a primeira de várias propostas que acho que o Filipe Luís receberá da Europa, né, que eu digo. Como está aqui na reportagem do UOL, o Filipe Luís tem interesse de treinar na Europa. O Filipe Luís é um desejo dele. Então acho que a continuar nesse planejamento de carreira, a continuar nesse desempenho, e aqui eu estou falando sem saber como vai terminar a temporada do Flamengo. O Flamengo tem condição de brigar pelos 2 títulos e ser campeão do Brasileirão e da Libertadores? Tem. Mas também pode não ganhar nenhum dos 2. No Brasileirão ele tem uma disputa ferrenha com Palmeiras e Cruzeiro. Na Libertadores é sempre muito difícil a gente pensar em Libertadores. O duelo contra o Estudiantes é um duelo difícil. Depois pode pegar o Racing, que acho que dos times brasileiros, sem ser os times brasileiros, é o time mais forte do continente hoje, pelo menos em desempenho em jogo de mata-mata assim. Tem o River Plate do outro lado, a gente não sabe o que o River pode fazer. O River tá muito incomodado de não chegar mais forte na Libertadores como foi ali naquele período ali de 15, 16, 17, 18, por ali vai. Então, pode ser que não vença. Mas, independentemente de coroar ou não esse ano com títulos, e título do Brasileiro e da Libertadores, um ou outro, ou os 2, o trabalho do Filipe Luís é um trabalho sólido, é um trabalho de destaque, é um trabalho consistente. Seja no desenvolvimento dos jogadores, seja na consistência do time, seja no time jogar o que o treinador acredita e pensa de futebol. Então, acho que isso faz com que o Filipe Luís, no passar do tempo, seja valorizado e valorizado também no futebol europeu. Acho que a gente vai ver o Filipe Luís sendo bem assediado pelos clubes europeus, ainda mais com o Filipe Luís sendo muito respeitado na Europa. O Filipe Luís tem muito respeito na Europa dos tempos de jogador, seja pela bola que ele jogava, seja pela postura dele. O Filipe Luís foi titular do Atlético de Madrid durante anos, num ótimo nível. Quando jogou no Chelsea, foi titular e foi campeão. A passagem durou pouco, ele voltou para o Atlético, mas ele foi campeão inglês no Chelsea. O Filipe Luís tem a questão da língua, né? Enquanto para muitos treinadores não ter fluência em outro idioma que não o inglês e que não o português sempre foi uma barreira, o Filipe Luís não tem esse problema. O Filipe Luís tem uma excelente questão no idioma espanhol, né? Lógico, morou anos em Madrid. E o Filipe Luís tem fluência também em inglês. Então, por isso tudo, acho que o Filipe Luís tem muitas chances de ser o treinador que vai romper essas barreiras do técnico brasileiro que não tem espaço e que não tem relevância no futebol europeu, especialmente nas ligas de mais destaque. Então, por isso, acho que essa é só a primeira proposta que o futebol europeu vai fazer pelo Filipe Luís. Acho que virão outras. Acho que o Filipe Luís, que, segundo a gente sabe, é um sonho dele trabalhar na Europa, no futebol europeu, acho que isso vai ser uma constante. O Filipe Luís ser convidado e ter proposta para treinar times na Europa. Mas agora, acho que nesse momento que ele está no Flamengo e por ser do Fenerbahçe, acho que o Filipe Luís acerta em nem abrir negociação, porque acho que ele ainda tem coisas a fazer no Flamengo e acho que o Fenerbahçe não era uma boa para ele. Quero te ouvir, o que você acha, o que você pensa? Filipe Luís será o treinador brasileiro que vai, de novo, abrir as portas para os técnicos brasileiros? Filipe Luís tem a ameaça aí do Atlético de Madrid? Quando o Simeone sair do Atlético de Madrid, o Simeone está lá desde 2011. Quando ele sair do Atlético de Madrid, o Filipe Luís é a alternativa número 1 e por isso uma ameaça muito grande? O que você pensa? Acha que os títulos acontecendo ou não acontecendo impacta
na percepção do que vai ser o Felipe Luiz como treinador? Diz tudo isso aqui embaixo. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Primeiro comentário fixado tem o link para você fazer sua jogada com responsabilidade. Você pode perder o seu dinheiro, é proibido para menores de 18 anos lá em kto.bet.br. Obrigado demais pela audiência, um abraço. Tchau.